porque a flexibilização das medidas de isolamento é motivo de preocupação para alguns profissionais de saúde, especialistas e governantes, devido ao suposto risco do aumento do número de casos e de mortes causados pela maior circulação de pessoas à medida que as atividades econômicas são retomadas. Um levantamento da Veja analisou as curvas de contágio e mortes por Covid-19 em 5 capitais brasileiras que foram fortemente atingidas pelo novo coronavírus logo no início da pandemia em diferentes regiões do país. Belém, do Pará, São Luís, no Maranhão, Fortaleza, no Ceará, São Paulo e Rio de Janeiro. Apesar das diferentes estratégias de distanciamento social adotadas nesses lugares, todos iniciaram o plano de reabertura da economia no começo de junho. Sabe o que eles descobriram? 1 mês e meio após a flexibilização, o número de casos continuou a cair em todas essas capitais, apesar das pequenas oscilações no meio do caminho. Também houve queda gradual no número de novos óbitos, exceto em São Luís. A capital do Maranhão apresenta uma média móvel de mortes superior à registrada no dia 1º de junho, quando começou a flexibilização. Porém, o número é menor do que o registrado em 18 de maio, quando acabou o lockdown. Isso significa que, até o momento, as previsões mais sombrias sobre uma segunda onda não se confirmaram. O Augusto, é um abalo forte aí no discurso daqueles que associavam a retomada da economia com mortes, com casos, né? Sem a menor dúvida, Vitor, porque veja só que eu estou vendo nos restaurantes, as medidas de distanciamento são perfeitas. Nos estados, eu vi o jogo ontem do Palmeiras e Corinthians, a única conclusão que você chega aí é o seguinte, você chega a duas. Primeiro, não é possível infectar alguém a menos que o contágio se estenda às arquibancadas. Não tem gente. Segundo é que não existe futebol sem torcida. Mas logo ela voltará. E essa decisão aí, eu só vi, olha, mesmo o pessoal que faz o possível para criticar o governo, diz que não. O ruim da coisa é que foi feito para prejudicar uma emissora de televisão. Prejudicados éramos nós. Para você assistir a qualquer jogo bom, você tinha que fazer uma assinatura, porque ficava tudo na mão da Globo. Os péssimos jogos, os piores jogos da rodada é que eram transmitidos, né? E eles vendiam. Você era obrigado a pagar como espectador que já estava pagando ali o serviço para assistir ao jogo. Então, muito bem-vinda essa liberalização que é moderna e irreversível. Os times não voltam atrás, não. Fala, Fiuza. É isso aí. Eu acho que o que a gente está verificando, né, é que a circulação, porque era pecado, né, Vitor, no início, aí, 3 meses atrás, era pecado falar em lockdown vertical, né? Isso virou um tabu, né? E, aliás, vamos combinar aqui, nem precisa falar de lockdown vertical, né? O que a gente deveria sempre ter podido falar, e cada vez mais se coloca como uma questão, e esse levantamento mostra, é que o importante é você proteger os vulneráveis, né? Os grupos de risco continuam precisando estar protegidos. Essa ideia de que as pessoas botarem o pé na rua ia levar a uma mortandade, isso só aconteceria se o mundo tivesse envolvido por uma nuvem radioativa. Aí sim, as pessoas iam botar o pé na rua e iam cair duras. E a gente passou, então, por uma perspectiva quase mística de uma impressão de que não era possível a convivência, não era possível a circulação. Quando todos os dados de contágio mostravam isso que o Augusto acabou de mencionar em relação aos espaços dos restaurantes, né, ao distanciamento, né, a ciência não veio dizer não, de jeito nenhum. O coronavírus ele permanece na atmosfera de maneira onipresente. Isso nunca foi assim, isso nunca aconteceu. E mais, se você olhar os registros de mortes, de óbitos totais, né, por região, por país, pelo mundo todo, né, esse período da pandemia, até aqui, a ele não corresponde uma mortandade, não corresponde um número de mortes de seres humanos superior ao do ano de 2019.
Então, é claro que tem muita gente morrendo entre os grupos de pessoas que estavam, né, no fim, estavam com o seu organismo condenado, com outras doenças, e isso poderia ser detonado por uma gripe, isso poderia ser detonado por uma moléstia nova, por uma epidemia, e a do coronavírus, ela se espalhou mais. Tem mais gente morrendo com esse vírus, mas não necessariamente, isso ainda precisa ser demonstrado, mais gente morrendo por causa desse vírus. Enfim, não é minimizar o problema, ele é letal, é preciso isolar as pessoas, mas esse levantamento mostra que não há tabu, acabou o tabu, né? Essa ideia, volta todo mundo para casa porque o vírus ainda está aí. Já está provado pelo contágio dentro de casa e pela falta de contágio fora de casa.